Olá, aqui é Fátima Silva. Esse é o canal Conquiste Sua Liberdade Sistêmica. Aqui nós vamos ajudar você a se libertar de dores e traumas emocionais que impedem você de seguir adiante. Também resolver conflitos nos seus relacionamentos, conflitos nas suas finanças, conflitos nos seus relacionamentos de casal. Bom, o tema de hoje é um tema que atrai muita gente, é um tema que muitas pessoas têm interesse em resolver e gostariam de superar. Talvez essa seja a sua questão ou a questão de alguém que você conhece. Então eu recomendo que você encaminhe esse vídeo para essas pessoas que você conhece e que podem precisar dessa ajuda. O tema de hoje é como eu faço para me libertar do sentimento de rejeição. Antes de começar, eu quero convidar você a clicar aqui no sininho, se inscreve no canal para você receber em primeiríssima mão todas as novidades aqui que a gente tem. Toda semana tem várias novidades, onde você pode aí encontrar soluções para a sua vida aí da sua casa. Basta você entrar aqui no nosso canal e se inscrever. E agora vamos ao nosso tema, o nosso tema tão esperado, como me libertar do sentimento de rejeição. Mas para começar, a gente precisa entender o que é esse sentimento de rejeição. Um sentimento de rejeição, ele nasce a partir do momento em que eu crio uma barreira entre mim e algo que acontece comigo. Seja uma pessoa, seja uma situação, seja um evento, seja uma mudança. Eu quero rejeitar isso. E aí eu não me incluo dentro disso que está acontecendo e eu quero me recolher, sair. Isso acontece desde a nossa infância. Quando a gente vai olhar mais profundamente, a gente vai perceber que esse comportamento ele vem muitas vezes, lá de trás. Talvez não só da nossa vida, mas também do nosso sistema familiar. Quando a gente olha pra gente, olha pra você na sua infância. Você era aquela pessoa que saía aí com seus amigos. Quando você brigava com alguém, você voltava correndo para sua casa ou você permanecia no local? Você era aquela pessoa que se retraía e se escondia no quarto ou você era aquela pessoa que interagia com todas as outras pessoas? Você era aquela pessoa que dizia, ai, tomara que a visita vá embora para eu não ter que lidar com ela? Nesse momento, você já estava o quê? Rejeitando outras pessoas, rejeitando outras situações. E aí você acabou desenvolvendo um mecanismo onde a rejeição ela tem um botão. Só que o que a gente não entende é que aquilo que a gente reproduz na direção das outras pessoas, muitas vezes a gente acaba mais tarde reproduzindo na nossa direção. Então, quando você aí começou lá atrás a rejeitar ou sua mãe, ou seu pai, ou o vizinho, ou seu amigo, ou seus parentes, você começou a mostrar um sistema seu. E com o tempo esse mecanismo vai se desenvolvendo e ficando cada vez mais complexo, onde fica difícil a gente dar um stop, uma parada nesse movimento. E aí a tendência é que a gente piore, a não ser que a gente consiga superar. E para superar, eu vou dar algumas dicas mais tarde, eu vou falar sobre 3 pontos que você pode observar aí na sua casa que vão te ajudar. Mas antes, eu queria te dizer como foi que eu cheguei aí nessa conclusão. A primeira coisa que eu comecei a estudar foram pessoas, eu comecei a verificar pessoas que tinham um forte sentimento de rejeição, mas elas sempre faziam algo em comum. Elas buscavam o isolamento social. Elas tinham, claro, amigos, amigas, colegas de trabalho, mas eram pessoas que preferiam ficar isoladas. E esse movimento de preferência mostra já que elas não querem se incluir ou incluir algo que está acontecendo. Pensa comigo, uma pessoa pode sim estar cansada, pode sim querer descansar, mas uma pessoa que sempre quer ficar em casa, que sempre quer ficar recolhida, uma pessoa que sempre quer ali o seu momento. Eu tô dizendo sempre, gente, eu não tô falando às vezes, eu não tô falando só no sábado, no domingo, eu tô falando aquela pessoa que se isola. Essa pessoa, ela muitas vezes tende a ter uma dificuldade de socializar, não só porque ela talvez não seja articulada ou porque ela talvez não entenda as outras pessoas, mas também porque ela tem uma resistência a compreender o que o outro está falando, a tolerar certas atitudes. Ou seja, ela se fecha ali e ela quer, a partir desse momento, que o mundo seja mais leve e de acordo com aquilo que ela tem na ideia na cabeça dela. E aí o que acontece? Quando ela vai para o mundo e ela lembra que não é como ela gostaria,
ela se recolhe e fica ali na inocência, sem querer crescer. Quando eu disse leveza, eu quis dizer inocência. Toda vez que a gente vai para um processo de leveza dentro de uma situação conflituosa, é possível que a gente esteja buscando o quê? Inocência. Por exemplo, uma pessoa que foi lá e ficou com muita dificuldade no trabalho, no dia que ela saiu, ela se sentiu leve. O que aconteceu ali? Ela preferiu ficar desempregada a superar um crescimento, ou seja, ela mostrou inocência. Eu não vou fazer esse crescimento porque requer muito de mim, então eu vou voltar para a criança que não consegue superar dificuldades, ao invés de eu sair do emprego mais tarde, quando eu resolver esse problema e tiver ali centrado, tiver me conhecido, tiver conseguido superar tudo aquilo que aquele trabalho me deu, e aí eu posso sair com leveza, mas foi um desafio. Agora aquela pessoa que está num conflito, que está num problema e quer sair para não se sujar, para não aprender mais, para não crescer, essa pessoa ela está agindo como criança, como inocente, aquela pessoa que não pode sujar as mãos para crescer. Ela precisa o quê? Se afastar. Então isso acontece muitas vezes. Esse tipo de situação é uma pessoa que rejeita, por exemplo, o crescimento, ela rejeita, por exemplo, o amadurecimento, nesse caso, na vida profissional, mas pode ser em muitas outras áreas. Por exemplo, aquela pessoa que não consegue juntar dinheiro. Ela rejeita ali a necessidade dela precisar se organizar para que ela consiga juntar dinheiro. Ela quer rejeitar isso, ela quer excluir isso. Mas você deve estar falando, mas Fátima, o que isso tem a ver com aquele sentimento de rejeição, aquele vazio que eu sinto lá na minha cama sozinho, quando eu estou sozinha? Quando nós estamos sozinhos, na verdade, nós não estamos sozinhos. Pensa comigo, a gente tem tantos pensamentos, a gente tem tantas ideias, a gente tem tantas emoções e tantos sentimentos que é muito difícil que a gente fique recolhido em casa sozinho de fato. Muitas vezes nós estamos recolhidos com os nossos familiares. Pois é, quando a pessoa fica muito tempo isolada, aquela pessoa, não sei se talvez você tenha conhecido uma vizinha que mora sozinha, eu nunca vou morar com ninguém, não tenho paciência. Essa pessoa, ela está morando com todos os ancestrais dela. São aqueles ancestrais que ajudaram com que ela criasse essa forma rígida e dura de ser para que ela não pudesse crescer. Inclusive, quando a gente olha para esse sistema de rejeição, de sentimento de rejeição, onde a gente também se isola, a gente pode olhar que isso é o que o Bert Hellinger chamou ali de o primeiro campo que a gente tem, aquele campo interno, aquele campo onde eu não quero trocar, aquele campo onde eu rejeito a troca, onde eu rejeito o crescimento, onde eu rejeito outros sistemas. Então algumas pessoas elas ficam muito fechadas e muito duras e acabam ali fazendo isso e culpando o sentimento de rejeição de outras áreas, por exemplo, de outras famílias. Então, aquela família me machucou, então nenhuma família presta. Aquela pessoa me machucou, então nenhuma pessoa presta. Aquele homem ali me machucou, então nenhum homem presta. Quando a gente vai olhar mais profundamente para as mágoas dessas pessoas isoladas, elas estão aborrecidas com uma só pessoa. Inclusive, quando a gente olha ali, mulheres que odeiam homens. Nenhum homem presta, nenhum homem é bom o suficiente para mim, é melhor ficar sozinha. O que essas mulheres estão olhando? Elas estão olhando, via de regra, para um homem, e esse homem muitas vezes é o próprio pai. Porque o pai rejeitou a mãe, então ela pegou isso como dela e vai seguindo a vida com esse sentimento de rejeição. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, ela teve um relacionamento lá atrás, não acabou como ela queria, aconteceu alguma coisa que ela não gostou e que não foi o que ela queria, e aí ela pegou ali para ela essa ideia de que homem não presta e que não funciona. Então, para ela, esse homem representa todos. Mas quando a gente olha num nível amplo, será que um homem representa todos os homens do mundo? Será que uma mulher representa todas as mulheres do mundo? Não, não é bem assim. Mas a gente,
naquela ideia de reforçar o sentimento de rejeição que talvez tenha vindo lá de outros ancestrais ou da infância, a gente pega isso com a mão, segura, abraça e segue a nossa vida adiante com isso ali grudado no peito, que não ajuda muitas vezes a gente a crescer dentro ali da nossa vida como pessoas adultas. Agora que você já entendeu aquilo que você pode estar fazendo aí que causa rejeição, eu vou falar para você sobre como você pode fazer daqui para frente para começar a se ajudar. Então vamos lá, você lembra que eu falei de situações onde você se sente rejeitado ou rejeitada? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais são as situações em que você se sente rejeitado ou rejeitada aí. Você se sente no relacionamento amoroso? Você rejeita o dinheiro e o dinheiro te rejeita? Você rejeita algum parente, a sua mãe ou seu pai? Comece a fazer uma listinha de quem ou o que você tem rejeitado. Mas Fátima, o que isso tem a ver comigo? A gente é espelho daquilo, a gente é espelho do nosso interno. Então, se a gente consegue olhar fora o que a gente rejeita, a gente pode olhar lá dentro qual o trauma. E o contrário também, quando a gente olha o que acontece com a gente dentro do nosso sentimento de rejeição, é possível que a gente consiga enxergar onde foi que tudo começou. Mas eu tô pedindo para você fazer essa listinha de como você se sente rejeitado ou rejeitada, para que você comece a enumerar quais são as chances de você se libertar dessas dores. Algumas pessoas, inclusive, não querem. Elas dizem, sim, eu quero sim me libertar do sentimento de rejeição. Mas quando a gente coloca ela ali de frente pro objeto de rejeição dela, seja pai, mãe, dinheiro, relacionamento, ela dá um passo para trás e diz assim, não, melhor não. Por quê? Ela não quer crescer. Então você precisa botar essa listinha aí que eu tô te falando com tudo aquilo que você rejeita na sua vida. Se for possível, começa a anotar situações da sua infância onde você se sentiu rejeitado, onde você se sentiu que se você não fizesse algo, você seria rejeitado. Isso também é importante. Por exemplo, quando vamos supor que a sua mãe quisesse ali que você fosse o melhor aluno da escola. E ela não precisava dizer isso, mas cada vez que você tirava nota alta, ela mostrava aquela felicidade incrível dela. E aí você, na sua ânsia de agradar a sua mãe, nossa, olha como ela fica feliz quando eu tiro essa nota alta. Então, eu sigo ela. Ou ainda, vamos supor que sua mãe não gostasse que você ficasse muito com as suas tias, ela ficasse com ciúmes. Então você de repente abraçava a sua tia e ela já fazia aquela cara que não precisava dizer nada, mas você sabia que a sua mãe não estava infeliz, que a sua mãe não estava feliz, mesmo sem ela dizer absolutamente nada. Quando você abraçava uma tia ou uma amiga dela, ela ficava ali séria. Olha, as crianças são muito inteligentes. Esse é um momento de você começar a analisar se você realmente quer continuar por esse caminho, porque quando a gente investiga aquilo que acontece com a gente, no nosso sentimento de rejeição, a gente muitas vezes está confirmando atitudes que aconteceram lá atrás, tá bom? Então agora que você está com a sua listinha, começa a pensar como foi que você sentiu que você deveria agir para não se sentir rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe. Fátima, pai e mãe? Sim, porque dentro da família, ali dos nossos pais, é como a gente tem as nossas primeiras experiências de vida. Se você não teve seu pai e sua mãe, ou a sua mãe, ou os dois juntos, busque as referências que você teve de criação. Por quê? Porque você aprendeu com eles como você deve ser ou não no dia a dia. Então é possível que você tenha acatado ideias de rejeição que não são suas, mas que vieram de muito antes. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequena, eu fui morar na casa do meu padrinho e eu lembro que era muito feio, mas muito feio para elas se eu pedisse comida na casa dos outros. Mas eu estava com fome e aí uma vez eu pedi. E eu falei assim, tia Rita, você tem comida? E aí eles abriram dois olhões. Eu não falei comida. Eu falei, tia Rita, eu tô com fome. Eu cheguei lá e falei, tia Rita, eu tô com fome. E aí eu tinha acabado de chegar da casa desse. Ai. Quando eu era pequena e morava com meu padrinho, eu lembro que
certa vez nós fomos visitar uns amigos, mas eu não tinha comida, eu não lembro por quê. E aí a tia Rita, como é que você tá? Tá bem? Eu falei, tô com fome. E aí todo mundo ficou assim, meu padrinho, a irmã dele, ficaram meio constrangidos. E aí a Rita brincou e ela falou, não tem comida nessa casa? Não, vem cá. Nossa, pra quê? A Rita me deu um lanche, mas quando eu cheguei na casa do meu padrinho, eles descascaram no meu ouvido. Isso não se faz, aqui em casa tem comida, você não pode fazer isso. Gente, eu não fazia a menor ideia, eu era uma criança, eu só queria comer algo porque eu estava com fome. E eu não falei isso na casa, eu falei isso na casa da vizinha lá, da Rita, né? Pois é, ali eu entendi que eu estava sendo rejeitada por aquela família e que eu deveria me comportar de uma determinada forma. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque talvez você acredite aí que se você não se comportar de uma determinada forma, as pessoas vão te rejeitar. Mas acontece que esse sentimento de rejeição já está dentro de você. Então, por mais que você se esforce para atender objetivos e expectativas, a rejeição ela já está aí fazendo casa na sua vida. Ela já está com você há muito tempo. Então não importa, porque cada vez que você falhar no seu comportamento, cada vez que você deixar de atender aquilo que você considera que é a expectativa de alguém, você vai estar se frustrando e vai estar em contato com o seu sentimento de rejeição. Quando a gente começa a anotar, que nem eu estou propondo para você, colocar nomes, pessoas, datas, situações, quem eu quis agradar, quem foi que eu não agradei e comecei a mudar meu comportamento, eu tenho a oportunidade de me observar, de analisar. E lembra que eu falei para você, muitas vezes a pessoa de frente para o objeto rejeitada, para a pessoa rejeitada, se eu peço a ela para que acolha, para que deixe isso passar, ela pode dizer que sim, mas no fundo da alma dela, ela está dizendo não? Isso é importante você começar a perceber. Eu sempre digo que a gente precisa dizer sim para tudo, mas às vezes o nosso sim, ele vai ter um não interno bem pequenininho e que a gente precisa dar ouvidos e prestar atenção. Por quê? Porque senão ele está contando uma resistência nossa. E aí o que a gente faz com esse não? A gente diz sim para ele, fala sim, eu sei que você está aí comigo e você faz parte. Então todo não, ele mostra algo fundamental e importante na nossa vida. Comece a observar os seus. Agora vamos para aquilo que você pode fazer agora, hoje, além dessa listinha que pode te ajudar com o seu sentimento de rejeição. E veja, eu não vou passar aqui uma listinha de como você deve se esforçar para sair mais, ou como você deve se esforçar para responder seus amigos no WhatsApp, ou sobre como você deve tentar se enturmar com a galera do prédio, ou como você deve frequentar uma academia, um curso. Não é nada disso. Eu não vou te dar dicas de como você sair da sua casa. Não é isso. Eu vou te dar dicas de como você pode fazer internamente com que o seu sentimento de rejeição comece a se mostrar de uma outra forma, tá bom? Então vamos lá. Agora que você já está com papel e caneta na mão, já anotou aí as situações que você lembrou, e olha, não se preocupa, deixa esse caderninho em algum lugar. Você talvez andando aí na sua casa, quando você for ao mercado, quando você for talvez levar o seu cachorro para passear, você vai lembrar de mais um momento de rejeição e anota ele porque ele é importante. Cada momento que a gente viveu, ele vai trazer informações de como a gente construiu essa sensação de rejeição. E é importante que você comece a ter essa ideia de como você construiu ali, tijolo a tijolo, dia a dia, a sua ideia de como você se sente rejeitado, de como as pessoas fazem com que você se sinta rejeitado e ainda daquilo que o mundo rejeita em você. Muitas vezes as pessoas acham que é assim, mas agora vamos para as nossas queridas dicas. A primeira dica é: reconheça que você se sente assim. Mas eu não quero que você reconheça isso dentro do seu quarto. Eu quero que você comece a reconhecer essa rejeição imediatamente quando ela acontece. Por exemplo, você está no trabalho e o seu chefe passou um trabalho para o seu colega e não passou para você. Ali você tem que olhar para o seu sentimento de rejeição. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer olhar para o colega, quer olhar para o chefe, quer olhar para o governo, para o vizinho, para a hora, para a internet, para o Google, mas a gente não quer olhar para esse sentimento de rejeição. É importante, gente, é importante
que você comece a analisar, ao invés de simplesmente querer fugir e sair para casa, sair se esconder, sair para o banheiro. Se você quiser acolher o seu sentimento de rejeição no banheiro do seu trabalho, tudo bem, algumas pessoas são emotivas e elas precisam de recolhimento, porque senão elas vão acabar chorando ali na frente de outras pessoas. Se esse é o seu caso, tudo bem se você precisa ir ao banheiro da sua empresa ou se recolher. Mas lembra, você está se recolhendo não contra aquelas pessoas, está se recolhendo com o seu sentimento de rejeição. Então você leva ele para onde você quiser levar e entenda, admita para si mesmo, fale internamente: eu estou me sentindo rejeitada, eu estou me sentindo rejeitado. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa tendência, quando a gente ativa um sistema de rejeição, esse sentimento que a gente tem dentro da gente, imediatamente o que a gente quer? A gente quer culpar o chefe, a gente quer culpar a empresa, a gente quer culpar o colega que foi chamado e a gente não. A gente quer culpar talvez aí na nossa família o nosso pai que causou esse sentimento na gente. A gente quer ir brigar às vezes com a nossa mãe, que a gente não conseguiu lidar com ela e culpá-la, seja lá pelo que for. A gente também pode querer botar culpa num irmão, num parceiro anterior, na namorada, no namorado, na noiva, no esposo, no filho. A gente acaba querendo que outras pessoas recebam esse bastão. Você fez com que eu me sentisse rejeitado. Mas não é verdade. A verdade é que nós já nos sentimos assim por dentro. E quando a gente se sente assim por dentro, é muito difícil que outra pessoa consiga fazer com que a gente se sinta de forma diferente quando a gente está em uma situação que já leva a gente para dentro desse lugar. Então entenda, reconheça, faça esse exercício de reconhecer quando esse sentimento vem. Você vai observar ao longo da sua vida que muitas vezes esse sentimento, ele já está aí, ó, há anos se repetindo de acordo com as mais diversas situações. E certamente não é o que você quer para você. Permanecer repetindo aquilo por anos a fio. E como é que você vai poder fazer para reconhecer isso? Você vai observar o seu corpo sempre. Lembra? Sabe aquela sensação de quero ir para minha casa? Talvez você esteja numa festa, num churrasco, com seus amigos e você começa a ter aquela sensação, prefiro a minha cama. Começa a observar o que está acontecendo ali. Será que as pessoas não estão falando com você? Será que as pessoas não estão te ouvindo? Será que as pessoas estão falando um assunto que não te interessa? E aí você não quer mais participar e prefere ir para casa ao invés de esperar esse assunto mudar? Será que você ali está com sono? Tudo bem, se você estiver com sono, acho justo você até ir para sua casa. Mas será que você não quer ali se abrir para aquilo que está acontecendo naquele momento? Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que não gosta de ir na casa de amigos, muitos amigos, só vai na casa de 2 ou 3. Se alguém te chama para uma nova casa de amigos, você vai e fica lá e você não quer se abrir, você não quer interagir, você quer se fechar, como se você fosse uma ostra. E aí o que vai acontecer? Você não só vai se sentir ali um alien rejeitado por aquelas pessoas, como você vai mostrar para aquelas pessoas que elas não precisam de você. E você vai... Só que quando você está fazendo isso, você também está rejeitando todas as outras pessoas. Já parou para pensar que se um dia você for na casa de um amigo seu que você não vai, assim, não é o melhor amigo, que é ou então um amigo de um amigo, vamos supor, seu irmão te chamou para você ir na casa de um amigo dele e aí você foi. E aí você não se abriu para aquilo. Você não quis nem ouvir. Você quer voltar logo para sua casa com aquele seu sentimento de rejeição dentro de você. Mas olha, você acabou de rejeitar a pessoa que te apresentou. Você acabou de dizer para ela que ela não faz a menor diferença para você e que é melhor você ir para sua casa. Isso pode ser até verdade, mas você não estará ajudando a sua missão aqui, que é se libertar desse sentimento de rejeição, sabe, de repulsa do outro, de afastar o outro. E é interessante, porque a gente acredita que esse sentimento é alguém que vem e rejeita a gente. Não. É a gente que vai de encontro a alguém e se recolhe. A gente não permite que essa pessoa ela chegue até nós. A gente bloqueia isso. Ok.
O segundo item que você deve olhar, lembra, o primeiro, comece a perceber que você está se sentindo rejeitado ou rejeitada. O segundo é, lembre-se de antepassados que podem ter sido rejeitados no seu sistema familiar. Quem são esses antepassados? São parceiros anteriores dos pais, parceiros anteriores das mães. São também aquele tio, aquela tia que foi criticado porque fez algo de uma forma estranha. É também aquela pessoa que muitas vezes a família começa a criticar. De repente você está na sua família e você tem um vizinho que é obeso, muito obeso. E aí a sua família sempre fala ali escondido dele, falando mal, criticando. E quando você olha para isso, você vê esse vizinho e acaba ali engordando. Ou então uns vizinhos que falem muito mal de uma mulher que é solteira e que mora sozinha. Então você ouve isso, fulana é encalhada, fulana é sozinha, fulana é mal amada. E aí você vai olhando aquilo e vai criando ali dentro de você uma dó dessa pessoa. Então mais tarde você acaba se parecendo um pouco com essa pessoa. Para quê? Para dizer inconsciente para sua família que eles não tinham o direito de criticar, apesar de já ter feito isso. Ou seja, você acaba seguindo outras pessoas que você viu rejeitado ou rejeitada e não considerou justo na sua história. Então lembra daquele caderninho que eu pedi para você fazer? Agora você vai virar essa página e você vai botar assim: pessoas que foram rejeitadas e eu presenciei. E aí você vai falar: não só presenciou, tá? Não precisa ter presenciado, mas pode ter ouvido falar. De repente você escutou a sua mãe aí falar muito mal de uma parceira anterior do seu pai que hoje ficou sozinha ou sozinho, ou sofre com rejeição e depressão. Ou você olha para o seu pai e ver talvez as mulheres que ele rejeitou. Eu passei por um problema, eu passei por uma situação muito parecida. Durante muitos anos eu acreditava ali que eu não podia ser feliz porque meu pai ele era um homem muito animado. E ele sempre conhecia mulheres e depois de um tempo ele conhecia outras e outras. Então, dentro de mim eu tinha essa sensação de que essas mulheres eram rejeitadas. E de uma certa forma eu também me sentia rejeitada nos meus relacionamentos. Por quê? De uma forma inconsciente eu queria dar lugar a essas mulheres. E aí, como eu fazia isso? Agindo de uma forma em que eu fosse rejeitada pela pessoa. E de fato isso aconteceu inúmeras vezes. Por quê? Porque eu não estava ali presente. E isso pode estar acontecendo com você aí na sua vida. Você pode sim, muitas vezes, estar carregando o antepassado nesse caminho de rejeição e está seguindo o mesmo roteiro sem a menor necessidade. Por quê? Porque os seus antepassados, eles já passaram por isso. Você não tem muito que você possa fazer a respeito disso, mas é importante que você comece a separar que você é um ser totalmente diferente. Eu dou aula, eu dou cursos, os meus alunos eles já sabem disso, mas talvez você não saiba que você muitas vezes entra ali com essa intenção de salvar, de ajudar, de resolver o problema de outras pessoas na tentativa de incluí-las. E isso não ajuda você, isso prejudica você no seu futuro, prejudica você no seu crescimento e prejudica você nas suas relações, sejam elas amorosas, financeiras ou familiares. Então, se você conhece alguém que foi rejeitado, de repente alguém que foi rejeitado porque não tinha dinheiro, de repente alguém que foi rejeitado porque o pai e a mãe largaram a pessoa, de repente alguém que foi rejeitado pelo marido ou pela esposa e ficou sozinha a vida inteira. Então, se isso aconteceu, deixe esses antepassados com o destino deles. Você não ajuda a repetir o destino de nenhum antepassado. Você só ajuda deixando eles com deles e criando um novo futuro para o seu sistema familiar. Essa é a sua oportunidade de crescer. E agora o terceiro item. Peço que você comece a verificar se esse seu sentimento de rejeição ele não está fazendo um movimento infantil. Como assim um movimento infantil? Lá atrás, o meu pai falou algo que eu não gostei, eu me senti rejeitado e até hoje eu estou buscando reparação. Como assim? Meu pai foi lá e criticou: isso não se faz, você é burra, nada que você faz é certo, só faz cagada. E aí você está crescendo na sua vida e seguindo adiante na sua vida, mas toda vez que você erra, o que você faz?
Nossa, você é burra, você só faz cagada, você não faz nada direito. Ou seja, você fica revivendo ali na sua infância algo que seu pai ou sua mãe algo que seu pai ou sua mãe falou para você lá atrás e que você de forma inconsciente quer voltar naquele momento e fazer certo. Só que vão passando anos, décadas e você não consegue resolver. Por quê? Porque você não consegue deixar isso com seu pai e com a sua mãe. Você não consegue voltar lá naquele tempo e resolver. Aí você vai buscando formas de resolver isso na atualidade. É importante que você tenha maturidade para entender que quando aconteceu o que aconteceu, seu pai só pôde fazer isso, sua mãe só pôde fazer dessa forma, e aquele seu sentimento de rejeição que talvez tenha começado lá na infância, pode, precisa e deve ser ressignificado. Porque não é possível que você não tenha feito nada de bom na sua vida, não é possível que você não tenha feito nada de brilhante, não é possível que você não seja uma pessoa que consiga superar dores da infância. Então é importante. Se você tiver muita dificuldade com isso, eu recomendo que você veja alguns outros vídeos aqui do canal e que você comece a se libertar. Uma série que eu vou recomendar que você assista é a série Freio de Mão Puxado. A princípio, ela pode não ter nada a ver com sistema de rejeição, mas quando você começa a observar que você tem o freio de mão puxado, você começa a ver várias áreas da sua vida em que você está reproduzindo ideias que há muito estão aí, mas que já está na hora, ideias que estão obsoletas com a sua realidade, com o seu crescimento. E cá para nós, não parece muito sensato você continuar aí aos 30, 20, 30, 40 anos reproduzindo um sentimento de rejeição de quando você tinha 8 anos de idade. Porque se você passou pelo 8, 10, 11, 12 até a idade atual com isso, quanto mais tempo você ainda vai estar ali querendo que seu pai faça uma reparação. E eu vou te dizer algo, ainda que seu pai venha hoje e peça desculpas pelo que ele fez, que ele sente muito, que ele não queria te magoar, você ainda vai ficar com esse ranço aí dentro, porque você não consegue lidar com isso. Então é importante que você comece a deixar lá atrás aquelas mágoas que não fazem mais sentido e que atrapalham a sua vida. Quando você começa a observar o seu interno, como você age na direção da rejeição, quando você começa a tomar nota de tudo aquilo que você faz, é importante que você também analise aquilo que não faz mais sentido. Será que faz sentido você continuar brigando com a sua mãe porque ela falou que você era burro aos 5 anos de idade? Talvez ela não consiga fazer de outro jeito. Eu não estou falando que a sua mãe está certa ou errada em falar isso. Eu estou falando que isso já aconteceu. Talvez ela já tenha te ofendido, talvez ela tenha dito coisa pior, mas isso já passou. E talvez ela nem se lembre, mas você ainda fica ali tentando voltar naquele dia e fazer com que aquilo não doa. A única forma de você fazer com que isso não doa é voltar lá e dizer sim, minha mãe fez isso, era o que ela podia fazer. E doeu por muito tempo, mas agora eu escolho deixar isso para trás. Mas agora eu escolho levar isso como uma outra forma de olhar, como uma outra forma de viver. Por quê? Porque os nossos pais, eles na verdade são humanos. Eu não sei se você já reparou, mas o nosso pai e a nossa mãe é humanos. Mas alguém inventou, em especial em algumas áreas aí de estudos, de que se os pais fossem de determinada forma, os filhos seriam felizes ou seriam bons ou não teriam problemas. Mas quando a gente vai olhar a fundo, temos vários pais e mães que tentam seguir essa forma e nem por isso tem um resultado esperado por essa ideia de que o comportamento do pai vai sempre refletir no comportamento do filho. Você pode ter aí dois irmãos e aí um pai fala uma coisa para um e a mesma coisa para outro. Cada um vê de uma forma diferente, enxerga e não tem nada que a gente possa fazer sobre isso. Por quê? Porque está na capacidade de percepção de cada um. Então, se a sua capacidade de percepção ela é uma capacidade onde você já se sente rejeitado, já se sente pior, já é mais difícil para você, então entenda, é possível que aconteçam coisas e situações que vão ser mais difíceis para você do que para as outras pessoas. E talvez você já esteja encarando isso há bastante tempo. Está na hora de você começar a deixar isso para trás com carinho, com amor e seguir adiante. Então vamos recapitular aqui. Eu pedi para você botar no caderno os movimentos de rejeição que você teve, os episódios, os tipos, os dias, as datas, se você lembrar, a idade, se você lembrar. E aí eu passei
3 dicas para que você comece a se libertar da rejeição. A primeira delas é você reconhecer imediatamente que você está indo para esse lugar e que você está sentindo isso, para você poder identificar quais são as situações que acontecem que fazem com que você entre nesse lugar. Número 2, olhe para os seus antepassados rejeitados. Eu pedi também para você fazer uma listinha de, na sua infância, se você viu algumas pessoas ao seu redor que foram rejeitadas. Você pode ter ficado com pena ou com dó dessas pessoas e está tentando, de forma inconsciente, reproduzir isso para incluir essa pessoa. Eu falei também da pessoa obesa e falei daquela vizinha ali que de repente não casou com ninguém, mas você tinha dó, achava ela legal, mas as pessoas criticavam, então você ali, ó, inconscientemente se une a ela nessa situação. E eu também falei no terceiro e último item, que é quando você ainda se sente rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe por algo que aconteceu na infância. Está na hora de você deixar isso para trás, seguir adiante e crescer aí na sua vida, no seu relacionamento, nas suas finanças, crescer para aquilo que é novo e deixar o que já passou lá atrás. Eu espero que você tenha gostado, eu gostaria que você comentasse aqui, se você lembrou de alguma situação de rejeição na infância, comenta aqui pra mim o que aconteceu. Se você teve uma vizinha que era muito criticada e você ficou com pena, comenta aqui o que aconteceu. Ou um amiguinho, um coleguinha seu que todo mundo debochava dele e você ficava aí com peninha, comenta aqui porque isso vai te ajudar e é importante que quanto mais você falar sobre o assunto, quanto mais você investigar os episódios de rejeição da sua vida, você vai entender onde é que você pode estar ali emaranhado e quando a gente sabe onde está o nó, a gente pode se libertar. Eu espero que isso ajude você, peço para que você comente aqui, curta, se inscreve, compartilha, manda esse vídeo para alguém que você ama, talvez um irmão, uma irmã sua que fique aí reclamando do seu pai, da sua mãe, possa estar sofrendo com sintomas aí de rejeição. Se você teve também um colega que foi mandado embora do emprego, ou se você teve algum amigo ou alguma amiga que recentemente tiveram aí, romperam um relacionamento, manda para essa pessoa, porque essa pessoa pode aprender ali a começar a lidar com sentimentos de rejeição e isso vai ajudar ela a se libertar de dores e traumas emocionais e resolver conflitos aí familiares, financeiros e de relacionamento. Meu nome é Fátima Silva, eu aguardo você no próximo vídeo, é sempre um prazer ter você aqui comigo.